Fala, galerinha da física, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. Pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso no segundo vídeo da série Zoológico de Partículas. Infelizmente eu tive um problema de ordem familiar, na qual me impossibilitou que eu parasse para fazer esse vídeo aqui. Também, paralelo a isso, eu faço outras atividades recorrentes a trabalhos dentro do campo da física das altas energias que me consomem e me requerem algum tempo, certo? Bom, pessoal, dando continuidade, na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre por que ser zoológico de partículas e sobre o modelo padrão da física, certo? Tá. Nesse vídeo aqui, o que a gente vai discutir é sobre a primeira família. A primeira família, nosso modelo padrão, ela é constituída pelos férmions, que são os quarks up e o quark down, e também possui os leptons, que são o elétron e o neutrino do elétron. Esses aí, eles constituem o que a gente chama de matéria bariônica, ou seja, tudo que você toca, tudo que você sente, tudo que você come, tudo que você mede direta ou indiretamente é formado por esses constituintes ou através dos bósons que interagem por eles, quer dizer, que são usados para interagir através deles, certo? Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui na nossa tabela, no nosso modelo padrão, o que a gente tem aqui é o seguinte: a nossa primeira família, que ela é a mais comum, certo? E tem estabilidade ou não, a depender do caso, vai ser essa daqui, constituída pelo nosso quark up, o nosso quark down, o nosso elétron e o nosso neutrino do elétron. Todas as interações que vão ocorrer entre elas vão ocorrer através, nesse caso, quando a gente estiver tratando da nossa interação fraca, ela vai ser dada através dos nossos bósons de calibre, certo? Se for forte, vai ser através do gluon. Se for eletromagnética, perdão, ela vai ser dada através do fóton. E se for a nossa interação fraca, ela vai ser dada através dos Ws mais e menos e do nosso Z0. Sendo que essa interação fraca aqui vai ser o objeto do estudo do nosso vídeo, porque a gente vai falar sobre decaimento beta e estabilidade nuclear, ok? Só que antes disso eu gostaria de falar o seguinte: existe também uma antifamília 1, certo? Na antimatéria. Essa antifamília 1, ela é composta pelos antiquarks anti-up, amp-down, o antielétron, que é o que a gente sabe que conhece como positron, e o antineutrino do elétron, certo? Novamente eu vou falar, se você for reparar, essas matérias, elas são simétricas, ok? Ou seja, elas possuem o mesmo valor de massa, certo? Elas possuem estabilidade ou o mesmo tempo de vida da outra. O que difere neles apenas é a carga eletrônica e a carga de cor, certo? Mas os outros valores, eles são todos iguais. Quando matéria e antimatéria se tocam, eles acabam virando energia. Vamos lá, você pode chegar e perguntar assim: ah, Fernando, tudo bem. Aonde é que está a antimatéria do universo? Já que você tem a matéria, deveria ter a antimatéria, já que ela é simétrica. Realmente, a física ainda não sabe responder essa pergunta. O LHCb, certo? Ele é o detector dentro do CERN que é responsável por tentar responder essa questão. Já foram feitos alguns avanços, porém ainda não se encontrou uma resposta definitiva, certo? A gente pode especular é o seguinte: no início do universo, as quantidades de matéria e de antimatéria elas eram idênticas e por algum motivo houve uma quebra dessa simetria, certo? Fazendo com que haja uma disparidade na qual o que a gente chama de matéria hoje passou a ter uma quantidade um pouco maior. Essa quantidade pode variar entre cerca de uma partícula para cada bilhão ou para cada trilhão, dependendo de cada hipótese testada, entendeu? Mas isso daí foi suficiente para criar todo o nosso cosmos, certo?
tudo que a gente mede, toda a massa do universo foi criada isso daí. Então você pode chegar e perguntar bem assim, ué, então não existe antimatéria livre no universo? Não, não existe antimatéria livre, pelo menos a gente nunca detectou. O que acontece é que a gente, através de experimentos, uns mais simples e outros complexos, mais complexos, a gente pode fazer a liberação de antimatéria em quantidades muito, muito, muito pequenas. Mas esse aqui não é o objetivo do nosso vídeo. Outra coisa que você pode se perguntar é o seguinte: mas Fernando, existem quarks livres? Não, não existem quarks livres. O confinamento é uma das características mais fortes do quark. Ele sempre está associado a outro quark, pelo menos. Mas, segundo a teoria da grande unificação, que eu pretendo fazer um vídeo ao final dessa questão do zoológico de partículas, um vídeo bem simples, cerca de alguns bilionésimos ou micronésimos de segundos após o Big Bang, havia uma energia gigantesca livre, certo? Na verdade, a temperatura estimada era em cerca de 1,4 vezes 10 elevado a 37 kelvins, é o que a gente chama de temperatura de Planck. E nessa temperatura, os quarks estariam livres por esse pouquíssimo tempo. À medida que o universo expandiu, a temperatura decaiu e os quarks se juntaram formando as partículas. No caso, as partículas que a gente conhece estáveis, né, os prótons e os elétrons, e posteriormente nêutrons, etc. e tal. Então vamos lá. Os elementos da família 1, certo? Eles vão formar todos os elementos da tabela periódica dos elementos químicos. Quando dois quarks ups se juntam a um quark down, eles formam um próton, certo? Se esse próton receber um elétron, ele vai formar o átomo mais simples que existe, que é o átomo de hidrogênio. E assim sucessivamente. Dois quarks down se juntam a um quark up e eles vão formar um nêutron. Esse nêutron vai se associar a depender de como for o número de prótons e o número de nêutrons, e vai formar os átomos que a gente conhece. Então, desde do hidrogênio, que é o átomo mais simples, formado por um único próton, certo? E um elétron, até o urânio, que é formado, o urânio estável, né? O urânio é formado por 92 prótons e 238 partículas no total, entre prótons e nêutrons, mais cerca de 92 elétrons. A gente tem todos constituídos por essa família daqui. O mesmo vale para todos os seus. Todas as suas demais variações que ocorrem, certo? Desde as mais estáveis até as menos instáveis, até as mais instáveis, ok? E eles interagem através, como nós já falamos aqui, dos bósons de calibre, certo? Então, tendo em mente essa questão de que a família 1A ela é a principal família dentro disso daí, porque ela constitui basicamente o universo, certo? Vem a seguinte pergunta: por que é que o próton livre é estável e o nêutron não? Se você reparar naquela tabelinha que a gente estava mostrando há poucos instantes, a gente vai ver o seguinte: o nosso átomo aqui, nosso átomo não, nosso quark up está escrito estável. Se é estável, ele não decai. Mas o nosso quark down, ele tem 900. E 900 está referido a 900 segundos, certo? Esse é a meia-vida do quark down. Aí você vai perguntar, o quark down decai? Sim, ele decai. Quando o quark down ele está fora do núcleo atômico, ele tende a se decair em cerca de 15 minutos, um pouco menos do que isso, certo? Ele vai decair formando um próton que é estável. Lembre-se que a natureza sempre busca a estabilidade. Quando a gente tem um isótopo atômico, ele está ali emitindo energia porque ele está justamente buscando a estabilidade. Então, tudo que acontece na natureza é a busca por estabilidade. Quando a água está nas nuvens e ela cai na Terra, ela procura um estado mais estável, certo? E é isso que acontece. Então, vamos lá. Em 1932, o James Chadwick,
um importantíssimo físico, certo? Dos primórdios da mecânica quântica, da física moderna. Ele fez um experimento no qual ele bombardeava átomos de berílio com partículas alfa e no qual ele obtinha o carbono, certo? O carbono 12 normal, mais uma partícula neutra, a qual, por conta disso, ele deu o nome de nêutron. Estava descoberto o nêutron aí, e aí começou-se a fazer todos os estudos referentes a isso. Logo depois se descobriu que esse nêutron, ele livre, ele era instável, ele decaía, certo? E esse decaimento, ele se dava com o avanço da teoria quântica de campos, pôde-se descobrir que esse decaimento se dava através do que a gente chama do processo do decaimento do W+, W- e do Z0, como mencionei. Só que o decaimento beta do nêutron, ele vai ser, no caso, através do W-. Hoje, existem várias maneiras de você produzir nêutrons. Desde maneiras bem simples, que são por reações nucleares, ou mesmo fazendo uso de grandes aceleradores, como é, no caso, lá o CERN, certo? Mas vamos lá. O que é que acontece lá dentro do núcleo do nêutron? Se você pegar o núcleo do nêutron, você vai ter um quark down, ele vai decair num quark up, certo? E ele vai formar esse W-. Esse W-, ele tem uma vida extremamente curta, cerca, que a gente vai ver lá, viu lá na tabelinha, de 10 elevado a menos 25 segundos. Após esse prazo, ele vai decair e ele vai gerar o quê? Um elétron, que é o nosso beta, mais um antineutrino. Olha a antimatéria aparecendo aqui, mais um antineutrino, certo? Eu fiz aqui esse desenhozinho aqui para a gente ter uma ideia do nêutron, o nêutron livre, certo, do núcleo atômico, ele decaindo, se transformando em um Down, mais o W-, e por fim o W- decaindo, liberando o elétron e o neutrino, e formando o próton, certo? O próton é estável, ele não decai mais lá fora. Então aqui a gente tem um resumo do que é o decaimento do nêutron no próton, certo? O nosso decaimento beta. Aí você pode se perguntar assim, esse é o decaimento beta e esse é o decaimento beta. Os dois são decaimento beta. Só que esse daqui é mostrando através de seus constituintes fundamentais. Tá. E o próton, ele decai? Fora do núcleo atômico, ele é estável. Ele é estável para sempre? Não se sabe. Há uma expectativa que em 10 elevado a 30 anos ele possa decair, entendeu? Mas isso daí ainda é uma, uma teoria não testável relacionada com isso, certo? E no núcleo atômico, o próton decai, o nêutron decai. O que é que acontece com o núcleo atômico? Bom, no núcleo atômico, ambos decaem. E como se dá esse decaimento? Da mesma maneira, através, no caso ali, quando a gente está falando de interação fraca, certo? Através do nosso bóson W. Vamos lá. Para o próton, o que a gente tem aqui é o seguinte: o próton ele vai decair no nêutron, mas o pósitron, que é a nossa antielétron, novamente antimatéria aparecendo aqui, mais o neutrino do elétron. Repare que não é o antineutrino, é o neutrino, certo? É invertido. É elétron mais antineutrino e pósitron, que é o antielétron mais o neutrino, certo? Como é que a gente pode destrinçar isso daqui? Falando nos seus constituintes básicos. O quark up decai no quark down, liberando o W+, que 10 elevado a 25 segundos depois vai decair no positron, mais o neutrino. Aí você vai perguntar assim, ué, mas por que o nêutron decai do lado de fora e, não deca e o próton não, e dentro eles decaem? Simplesmente pelo seguinte, o nêutron ele tem a massa um pouco maior do que o próton. Essa pequena diferença de massa que existe entre os dois é bem significante, mas é suficiente para que, naturalmente, o nêutron tenha capacidade de decair no próton. E no núcleo atômico, por que é que o próton cai? Simples. O próton decai no núcleo atômico vai depender de outros fatores. Esses fatores estão ligados ao balanço energético do próprio núcleo atômico. Então, já é uma condição diferente, mas acontece. Então,
o próton se transforma em nêutron e o nêutron se transforma em próton dentro do núcleo atômico. Ok? Isso daí ocorre. Tudo bem. Aí você pode chegar e se perguntar bem assim: ah, então está resolvido o problema da matéria bariônica, certo? A gente já sabe que os quark-ups se juntam com o quark-down e formam os prótons e nêutrons e a massa deles. Ok? É isso? Não, não é isso. Se você pegar o quark-up e o quark-down e olhar a massa deles, você vai ver o seguinte: tá aqui a massa do quark-up e tá aqui a massa do quark-down. Se você multiplicar duas vezes a massa do quark-up, somar com a massa do quark-down, você vai dar menos de 10% da massa do próton. E se fizer o mesmo para o quark-down, multiplicar por 2 e somar com o quark-up, também vai dar menos de 10% da massa do nêutron. Aí você vai chegar e se perguntar: ué, então o próton e o nêutron não possuem a massa dos seus constituintes, a massa dele é muito maior? De onde é que vem essa massa? No próximo vídeo, a gente vai discutir esse processo da massa. Lembrando que toda a massa das partículas fundamentais, ela se dá através do processo de interação com o campo de Higgs. Campo esse que tem como sua partícula fundamental o bóson de Higgs, descoberto em 2012, que é um objeto central, poderia se dizer assim, da física de partículas. Pessoal, quero agradecer a vocês aqui. Deixa o joinha, certo? Se inscrevam no canal que não foi inscrito. E estamos aí para o próximo vídeo, tá? Um abraço a todos e vão me desculpando pelo atraso.